Salve, galera! Temos novidades aí sobre John Textor, sobre contrato, sobre SAF, tudo mais. Vamos tentar atualizar tudo aquilo que nós atualizamos durante 1h30 em uma live maravilhosa que fizemos nesta manhã. Vamos tentar atualizar aqui em mais ou menos 10 minutos, certo? Inclusive, muito obrigado, né, pela presença de todos vocês lá na nossa transmissão. O Acorda Botafogo está sendo uma ótima sacada de fazer essas lives de manhã, né, para trocar ideia sobre tudo, atualizar todas as informações. É muito mais bacana para a gente poder organizar tudo aquilo que a gente pode organizar. A gente bateu 1.200 pessoas simultâneas hoje pela manhã. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E vamos para novidades aqui, que são as seguintes. Repórter, na verdade foi o Thiago Veras. John Textor já assinou e Botafogo garante estar tudo certo. Anúncio da SAF. Terá vídeo, tá bom? Antes de eu ler aqui algumas aspas do Thiago Veras, repórter da Rádio Tupi, uma das fontes, se não a mais importante, né, do Botafogo, acho que do universo corporativo, o cara que tem as melhores informações. O Veras é um monstro, fera, cobre o Botafogo há muito tempo. Qual que é a situação? Ontem à noite, com toda essa indefinição, né, eu e alguns amigos começamos a apurar, ligar para algumas pessoas, entrar em contato com algumas pessoas para trocar uma ideia sobre tudo o que estava acontecendo, porque estava realmente um mistério, estava realmente algo um pouco misterioso, né, sobre tudo que estava rolando, né? E aí, né, a gente teve, por exemplo, o Botafogo e atrelado a isso, né, foi uma derrota no Clássico, uma porradinha, né, preocupante contra o Flamengo. O time está complicado, o Lúcio Flávio segue no comando técnico. Quando eu falo segue há muito tempo. Eu não tô falando que ele tem que ser demitido para entrar um outro interino, não tô falando disso, mas enfim, né, tem que vir um novo técnico para já, né? Aí tomamos uma porrada da Portuguesa na ilha. Bom, o americano John Textor veio pro Brasil, assistiu o jogo, tal, já foi embora do Rio de Janeiro, já tá em outro país. E cadê? Nada. Cadê ele? Tá onde? O que aconteceu? Ele veio pro Brasil, assinou, não assinou, e o Botafogo não atualizou nada, né? Eu repito, eu não tô com pressa da assinatura do contrato, porque eu sei que esse processo é demorado, e não deve ser mais, né? Essa aqui é a informação que a gente vai mandar aqui. Eu sei que as coisas têm que acontecer, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Mas eu gostaria que o Botafogo atualizasse o seu torcedor, né? Ainda mais num momento como esse, em que o ambiente inteiro fica prejudicado quando você não tem uma atualização. Pô, a gente não sabe o que vai acontecer. O time tá em frangalhos. O técnico é o Lúcio Flávio. A qualidade do treinamento tá horrível, né? O time em campo desempenha muito mal. O campeonato a gente já tá virando aí para março. Hoje é o primeiro dia de março. E aí? Né? Tem que ter pelo menos uma atualização. Ainda mais que no dia 28 de fevereiro, né, era uma data estipulada pra gente ter tudo acertado de acordo com o André Chame lá atrás, né? E a gente não teve atualização nenhuma. O Botafogo tinha que ter atualizado o seu torcedor, mas enfim, essa é a minha opinião, só que agora a gente tem algumas atualizações. Qual é a informação que eu tive? Depois eu vou ler aqui o que o Thiago Veras falou ao vivo lá na Tupi. Bom, o John Textor, ele veio pro Brasil e eu, obviamente, fui averiguar, né, cara? Pô, o cara veio no Brasil, ele veio fazer o que aqui? Né? Veio ver o jogo, foi embora, né? Não teve assinatura, não teve nada. E falaram que da parte do Textor, né, cara, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, e aí eu deixaria isso em off, porém, como já foi exposto aí pelo Thiago Veras, né, as informações batem muito, acho que a gente pode falar um pouco aqui. Que realmente com o Textor estava tudo bem, né, tudo certo da parte dele, né, mas havia uma revisão a ser feita depois de toda a due diligence, né, que é a diligência lá de você analisar toda a parte contábil, tributária do Botafogo, administrativo, histórico, do clube. Né. E aí, cara, naturalmente, num documento que tem mais de 200, 300 páginas, você tem que fazer uma revisão muito detalhada para ver se tudo está nos moldes daquilo que foi acordado anteriormente, certo? Tudo, sabe? Eu acho que por alto você tem os acordos, mas e os detalhes mínimos? Porcentagem daqui, lucro de lá, né? Quanto vai ter que ser investido na folha salarial aqui, né? O detalhezinho, se o Textor quiser vender daqui 10 anos o Botafogo, né? Como é que tá o contrato aqui? Tudo isso tem que ser muito bem revisado, obviamente pelo Botafogo, porque o John Textor ele pode ser o acionista hoje, né, mas o Botafogo fica, né? O John Textor, se ele quiser vender daqui a um tempo o Botafogo para outra empresa, para outra holding, né, para outro fundo de investimento, o Botafogo fica e ele vai embora, né? Então ele vai ter que ser, o Botafogo ele vai ter que ser muito bem protegido, blindado contratualmente, para que a gente tenha os benefícios da SAF, mas não tenha a situação de ficar completamente de mãos atadas. E isso é muito importante, essa revisão é muito importante. Um exemplo prático, né, eu acabei de falar aqui, né, o Botafogo ele anunciou que, inclusive nas perguntas e respostas que foram
ditas ali naquela aba que foi feita para os conselheiros tirarem dúvidas sobre a SAF. Qual é a situação do Botafogo em relação à venda, né? Se o Textor quiser vender o Botafogo teria que autorizar, né, esse comprador a chegar. O Textor não pode vender para qualquer um, teria que ter uma autorização e um estudo do pessoal que detém os 10% ainda no futebol do Botafogo. Por isso que é importante você manter um pouquinho ali, né? Segundo, né, se vamos dizer que o Textor queira vender, sei lá, ele tem 90%, ele quer vender 20%. Não pode, né? O Botafogo ele não compactua com isso. Então, todos esses detalhes mínimos têm que ser muito bem revisados pelo Botafogo, linha a linha, parágrafo a parágrafo, né? Se eu dei esse exemplo na live, o pessoal falando, essa revisão de contrato não faz sentido nenhum, como é que não faz sentido? Como é que não faz sentido você revisar um documento que vai mudar os rumos do clube? Você tem que ter uma revisão, né? Até daquilo que você escreveu, né? Para não ter nenhuma errada. Certo? Eu dei um exemplo, né? Vamos dizer que esse álcool gel aqui, a empresa que faz esse álcool gel chega, Brown, eu quero divulgar esse álcool gel no teu canal. Eu vou te dar R$1.000 para você fazer 10 vídeos divulgando o álcool gel. Eu falo, beleza. Eu vou ler o contrato, quando eu receber eu vou ler o contrato, né? E vai estar lá, R$500. Opa, não era 1.000? Não, 500 é para 5 e 500 é para 5 no outro mês. Aí beleza, aí você ajusta, né? Com conversa e tal. Enfim, tudo isso é muito válido, certo? Para que o Botafogo ele consiga concretizar a situação. Aí vem a informação do Thiago Veras, que complementa muito isso, bate, e não só bate com aquilo que eu pude confirmar e que eu pude averiguar, mas também complementa muito bem com algo que gostaríamos de saber, né? Ele, Textor, já assinou sim a parte dele, e o Botafogo garante que está tudo certo da parte do clube. Esse anúncio oficial deve ser feito depois do carnaval, faltam pequenos detalhes, mas está tudo resolvido. É zero a possibilidade de dar para trás, afirmou Thiago Veras. O fato do anúncio oficial não ter acontecido, junta com o jogo da Portuguesa, deu certa polêmica, né? E do Flamengo também, é claro. Aí o torcedor ficou naquela, mas é que um documento grande, né? Precisa de muita coisa minuciosa ser detalhada, bate com a minha informação. E o Textor garante que da parte dele está tudo certo, o Botafogo também, a questão é só esperar o anúncio oficial. Então parece que essa revisão ela já foi feita por quase completo. E a gente pode nos próximos dias aí, cara, já que é depois do carnaval, quarta-feira também conta, né? Quarta-feira de cinzas, a gente fala aí de uma quinta, sexta-feira, a gente podendo ter algum tipo de novidade aí em relação... A gente vai ter, o Botafogo vai botar nas redes sociais, vai ter vídeo, vai ter imagem, vai ser uma coisa bem trabalhada, bem elaborada. Isso é muito bacana, né, para que o Botafogo realmente consiga divulgar da maneira mais detalhada possível e da maneira mais transparente tudo isso que vai rolar com a assinatura do contrato, certo? E aí, com essa situação, o Botafogo vai resolver, né, toda a revisão dessa diligência, de todo o estudo que foi feito e de toda a situação contratual. O Botafogo blindado de alguns aspectos aí da SAF, né, quando você tem um acionista majoritário, e a gente está falando de um cara que vai ter 90% do Botafogo, então isso tem que ser muito bem revisado, né? E aí, meu parceiro, eu acho que quando a gente tiver a assinatura disso, a gente vai ter a porteira sendo aberta, com pagamento de multa rescisória para a chegada do Luiz Castro, treinador chegando, definição de qual vai ser o planejamento, quem comanda, né? Se vai ser o Luiz Castro ou se vai ser um auxiliar dele, sei lá, até o Campeonato Carioca, se ele vai fazer uma mini pré-temporada até o Campeonato Brasileiro, a chegada de alguns reforços, e o que se fala é que já tem alguns reforços aí muito bem encaminhados para chegar, não todos, né? Mas alguns muito bem encaminhados para chegar ao Botafogo. Assim que o contrato for assinado e que o Luiz Castro, né, chegar, CT, né, estrutura, fornecimento de material esportivo. Então, eu acho que o mês de março vai ser, de fato, o mês da transição na prática. Sabe? Eu penso dessa maneira. A gente vai ter, na prática, um mês de mudança de técnico, corpo técnico, comissão técnica, planejamento, né, talvez o embrião aí dessa situação do time sub-23, sei lá, CT, fornecimento de material esportivo, reforço. Então, eu acho que esse mês de março vai ser, de fato, esse mês da transformação prática para que a gente chegue lá no dia 10 de abril, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Corinthians no Newton Santos, com um mínimo do suporte, uma mínima força para chegar. Cara, agora a gente tem uma situação que não vai ser a mais favorável de todas, né? O Botafogo ainda vai precisar contratar ao longo do Campeonato Brasileiro, melhorar situações, vai ter uma segunda janela lá para o segundo turno, mas para termos pelo menos um início sólido. Eu acho que é muito importante a gente analisar esse mês de março como um mês de transição na prática. E vamos averiguar aí, vamos ficar atentos à quinta-feira, sexta-feira, para a gente analisar tudo que vai acontecer, né, nesse aspecto
da SAF e do anúncio de tudo isso de fato acontecendo. Valeu? Tchau, gente. Fui.